Boa tarde. Estamos de volta nesse segundo dia do Smart Market Abras 2022. Vocês estão aqui na comunidade Pessoas. E agora à tarde, o subtema será Melhores Práticas e Referências de Mercado. Para participar dessa mesa, nós vamos chamar Liliane Adachi, diretora de RH do Confiança Supermercados. Boa tarde, Liliane. Obrigada. Boa tarde. Para participar do painel, Alisson Santos, aqui no Zoom, online com a gente. Boa tarde, Alisson. Ele é gerente executivo de RH do Grupo Coque. Ana Brasil, diretora de RH do Grupo Saragosa. Bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde. E Angelita Garcia, supervisora de DHO do Grupo Assum, que também está aqui. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Angelita. E Marília Oliveira, vice-presidente Gente e Gestão do Grupo Pereira. Boa tarde, obrigada. Bom, eu deixo com vocês aí a conversa sobre pessoas, melhores práticas e referências de mercado. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade Pessoas. E é uma honra muito grande, né, estar aqui nesse momento, junto com profissionais talentosos de RH. E eu agradeço, né, ao João Galassi, equipe Abras, por essa oportunidade e por esse grande desafio que nós temos aqui hoje. Bom, eu sou a Liliane Adachi, estou como diretora de RH do Confiança Supermercados. Esse ano eu completo 23 anos de empresa. Comecei como estagiária, passei por diversas áreas, né, tive muito aprendizado. Na verdade, um grande mentor ao meu lado, né, que é o Jades Oguebi, o presidente, o dono da rede. E passei por diversas áreas, sendo que a maior parte da minha carreira foi na área de custos. Então, pessoal, a minha formação, né, de base é administração, tenho especialização em finanças e controladoria, e foi onde eu atuei a maior parte da minha carreira. E aí, em 2014, surgiu essa proposta, né, de eu poder atuar na gestão de recursos humanos. Falei, gente, como que vai ser isso, né? Não tenho a vivência, experiência, né? Mas a ideia principal de eu ir para o RH é justamente levar, né, uma visão de um RH mais estratégico, de resultados, já que eu trabalhava muito com indicadores na área. Confesso assim, que não foi uma decisão fácil, né, porque são mundos completamente diferentes, mas hoje eu digo que foi a melhor decisão da minha vida. E ontem ainda, né, no painel que teve de abertura com os CEOs, teve um deles que falou assim, que na visão dele, ele enxerga que as áreas mais importantes, né, para a empresa é o comercial e o RH. Então, pessoal, eu acho que nós estamos, então, no caminho certo, né, na área estratégica da empresa. Bom, quero passar agora, né, a apresentação aqui dos nossos colegas painelistas que estão aqui participando hoje. Marília, é um grande prazer te rever. Marília do Grupo Pereira, nós já trocamos muitas figurinhas, né, a gente conversa quase todos os dias, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Liliane. Obrigada a todos os colegas que estão no painel e a todos vocês que nos assistem. Minha jornada em recursos humanos já dura 35 anos. Eu tive a sorte de ter grandes escolas e grandes líderes. Durante 18 anos, eu trabalhei no grupo Pão de Açúcar e, já na década de 80, falávamos de inclusão e diversidade e nos inspirávamos para o desenvolvimento dos líderes, né, em grandes pensadores como Stephen Covey e Jim Collins, que nos prestaram assessoria. E foi muito importante porque, naquele momento, o presidente da companhia, o Abílio, ele gastava 50% do tempo dele cuidando de pessoas, entrevistando pessoas. Trouxemos os líderes, né, mais destacados das empresas de varejo para dentro do grupo. A estratégia era oxigenar para crescer. Foi uma grande escola, porque também lá, né, nós tínhamos uma estratégia, né, de criarmos diferenciais de recompensa. Foi muito importante. Depois disso, eu trabalhei durante 10 anos na Marisa, um varejo de moda, né. Foi, para mim, também uma grande escola, porque a empresa acabara de abrir capital, precisava desenvolver novas competências sem perder a essência. Era um ambiente empresarial onde a alegria era um dos valores, a alegria contagiante. E eu pude entender que é possível você gerar resultados, né, num clima positivo. Naquela época, nós atraíamos e retíamos pelo clima, pela cultura. E
quando eu já não pensava mais em ter uma nova experiência, eu fui convidada para integrar-me ao Grupo Pereira, uma organização de 60 anos de história. Nós temos 16 mil funcionários, faturamos 9,6 bi o ano passado. Fui contratada para me unir a um grupo, né, de executivos e de líderes empresariais que vivem o negócio na sua essência. E eu fui lá para suportar o crescimento, mas obtive do Beto e de todos os meus pares e acionistas a confiança para ser a voz, né, que discute questões que podemos apresentar resultados com uma gestão mais humanizada. Quero dizer que isso me realiza e me dá, né, a certeza que fiz boas escolhas, Liliane. Marisa, que trajetória incrível, hein, Marília? Parabéns, viu? Você é uma pessoa muito inspiradora. Quero agora passar para a Ana, do Grupo Zaragoza. Legal, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos escutam. Primeiro, um grande prazer fazer parte desse evento. Obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga organizacional, trabalho na área há alguns anos e realmente fui picada pelo bichinho do varejo. A gente fala que o varejo, quando ele chega, ele não vai. E, de fato, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Trabalhei em algumas empresas durante um bom tempo, então eu coloco aí entre elas a Vivo, a Sky, o Grupo Big, e hoje estou no Grupo Zaragoza, representando aí toda a área de pessoas. Eu digo que a gente tem um desafio gigante de estruturar tudo isso, de colocar processos, de alguma forma, a governança, as políticas, os fluxos, e, de fato, trazer as pessoas para o centro, olhar para os nossos colaboradores de uma forma estratégica. Durante quase 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, também atuo aqui no Rio Grande do Sul hoje como supervisora de desenvolvimento humano organizacional na rede Assum de supermercados, onde a minha atuação é voltada a qualificar o desempenho de profissionais através das relações humanas, né? Eu atuo, então, com palestras, cursos, congressos, e, recentemente, inspirada nesses desafios do novo RH que nós precisamos construir, reinventar, para o próximo período, né, da nossa humanidade, eu escrevi um livro, A Humanidade Aumentada no RH de Varejo, que aplica ali uma reflexão que visa nortear os líderes, gestores, para a gente promover uma aplicabilidade prática das ferramentas transformadoras comportamentais. Então, eu estou muito contente de estar aqui hoje, porque eu sei que este encontro, somado a todos os outros eventos da Abras, muito bem organizada, muito bem orquestrada pelo presidente Galassi e esses executivos maravilhosos, equipes de trabalho, nós teremos o resultado desse encontro, desse evento Abras, com muita riqueza de informação. Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer, Angelita. Seja muito bem-vinda. Agora, vamos passar a palavra para o Alisson, do Grupo COC. Falei certo? Sim. Boa tarde, muito feliz em fazer parte desse momento e participar desse painel junto com todos vocês. Um grande desafio, diante de grandes profissionais, me sinto um bebê aí, mas muito feliz realmente em poder fazer parte e participar desse momento tão especial, que é falar de gente, que é falar de pessoas. Bom, eu tenho aí formação em administração, também tenho MBA em gestão de RH e tenho 12 anos de experiência em varejo. Comecei lá na base, toda aquela carreira realmente da operação de loja, passei para gerente de supermercados e aí então entrei na área de treinamento e desenvolvimento. Na área de treinamento e desenvolvimento, descobri o meu amor por gestão de pessoas, por desenvolver, por acreditar no potencial das pessoas também. E aí, então, entrei efetivamente para a gestão de recursos humanos. Então, já se caminhando aí para 6 anos, atuava no Grupo Mufato e agora, um pouco mais de 7 meses, estou aqui no Grupo COC como gerente executivo de RH, com o objetivo de fazer com que aconteça a transformação digital, que a gente não esqueça de forma alguma que essa transformação ela precisa estar muito focada e alinhada com as pessoas, porque a transformação digital ela caminha lado a lado com uma gestão de pessoas ainda mais humanizada e também conectada. Então, esse é um pouquinho aí da minha carreira.
Legal, Alisson, muito bom, seja muito bem-vindo. Sabe que aqui, né, a gente, no começo, nos bastidores, teve uma pessoa que falou assim, gente, mas esse rapaz tem idade para estar aqui com a gente? Bastante jovem, né? Tenho. Bom, galera, é o seguinte, então vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, né? Vamos deixar esse ambiente aqui bem caloroso. Vocês estão aí por vídeo conosco, mas sabe que assim, ó, vou transmitir toda a energia positiva para vocês e tenho certeza que todos que estão nos assistindo também vai receber toda essa energia. Bom, gente, ontem o Smart Market começou com um tema quente, né? No painel que foi aí mediado pelo João Galassi com os CEOs do grupo BH, do Grupo Mufato e também da BRF, eles debateram os desafios de cultura e liderança. E o que é mais desafiador que eles comentaram ontem é a perpetuação da cultura. Ou seja, né, o que engloba uma cultura? É o propósito da empresa, missão, visão, valores. No entanto, elas não podem estar somente escritas num papel, num quadro, ou realmente só aplicadas em treinamento. Realmente, de fato, tem que acontecer. As pessoas têm que ter atitude, porque são as atitudes que fazem a diferença, não é verdade? E aí, olha só o que eles colocaram aí em jogo. A dor de dono. Né? Então, assim, como que nós vamos conseguir fazer com que, né, as próximas gerações, né, o pessoal que está fazendo a carreira dentro das nossas empresas, realmente tenham atitude de dono e dor de dono? E aí, fazendo até uma retrospectiva do que foi ontem, né, até para quem está chegando hoje, ontem foram falados sobre os desafios, sobre indicadores de performance e nós aqui nesse momento, nesse painel, nós vamos falar sobre as melhores práticas e as melhores referências de mercado. Então aqui eu vou trazer, né, vamos debater aqui sobre as práticas que cada um tem realizado. Então, relacionado à cultura, dor de dono, pertencimento. Marília, e aí, o que vocês têm realizado lá no Grupo Pereira? Liliane, nós acreditamos, e colegas, nós acreditamos da importância, né, de termos as nossas lideranças formadas internamente. Até alguns anos atrás, nós conseguíamos que 100% das nossas lideranças, principalmente de loja, dos nossos negócios, fossem formadas internamente. Mas o crescimento gerou a necessidade de nós fortalecermos os nossos programas de formação. Então, nós temos a Escola de Formação Gerencial, nós temos a Academia Comercial e outros programas. Mas, de fato, né, o que nós entendemos é que esses programas são viabilizadores, não é? Sustentadores, mas que a perpetuação da cultura se dá no dia a dia. Nossos gerentes são mão na massa, nossos gerentes estão no chão de loja. Não só os gerentes de loja, os gerentes regionais, os diretores de bandeiras. As áreas administrativas também buscam conhecer o negócio. E é no dia a dia, na gestão das crises, que nós conseguimos transmitir os valores e darmos o exemplo. Então, a nossa forma de gerir é não lendo relatório. A gente não acredita em gestão de relatórios. É importante, a transformação digital está aí, precisamos tomar decisões. Mas nós temos que ter a capacidade, né, e termos a atitude, né, de desenvolvermos a dor de dono estando onde as coisas acontecem, nas nossas lojas, nos nossos negócios, nos nossos CDs. É a partir, né, dessa constatação e dessa vivência aliada que nossos diretores, a maioria dos nossos diretores, Liliane, né, mais de 70%, tem mais de 25 anos de empresa. São extremamente leais. Então, enquanto tantas empresas buscam políticas e programas para reter pessoas, no nosso grupo, nós podemos dizer que nós temos o orgulho de formar dentro de casa e termos líderes, né, que são leais e que transmitem os valores, inclusive dos nossos fundadores. Nós temos relações longevas, não só com os nossos funcionários, mas com os nossos fornecedores, com a nossa comunidade, com os nossos clientes. Somos capazes de reconhecê-los pelo nome. Eu acho que isso é uma verdadeira forma de nós perpetuarmos a cultura e desenvolvermos dor de dono. Não é simples, o crescimento nos impõe um desafio de manter isso também com programas, com políticas, com governança, porque o crescimento traz esse desafio. Desafios, né, Marília? Mas, assim, a liderança, ela lidera pelo exemplo,
né, como você disse, é ali no chão da loja que as coisas acontecem e a autodireção tem que estar lá presente, não é verdade? E aí, gente, vem toda a estratégia de RH, né, quando a gente fala de cultura. E foi o Ederson, do Grupo Mufato, que comentou ontem sobre a visão dele do RH ser estratégico. Então, queria debater um pouquinho também sobre isso, né, como que o RH consegue contribuir, tá, para esse pilar de cultura organizacional. Às vezes tem muita gente que imagina que o RH, né, só contrata, paga, demite, treina, né, e é muito mais que isso. Outros também acreditam que o RH, que é o papel do RH, atuar, né, nas lideranças, né? Sempre o problema é o RH, né? O RH que tem que agir. Mas quando a gente fala de RH estratégico, o RH é o que norteia, que dá o caminho, porque quem tem que liderar, quem tem que fazer gestão de pessoas, são os líderes, né? É o pessoal que está ali na base. E percebemos que nós, como RH, temos esses desafios, né, de cada vez fazer com que todos, né, a empresa toda, liderem pessoas. E aí, falando um pouquinho sobre essa estratégia, né, de RH e liderança, queria ver com a Angelita, né, quais são as melhores práticas que vocês têm realizado sobre esse tema. Perfeito, Liliane. O que acontece? Para nós todos o futuro já chegou. E quando veio esse futuro novo, que chegou, não para todos, porque para algumas pessoas o futuro já chegou, para outras não, porque é uma questão de mudança mental também. Quando muda essa tecnologia desse universo que nos cerca, o nosso comportamento também muda. Por essa razão, nós, da área de RH, precisamos ter práticas voltadas a uma adequação da era de reinventar, refazer, reavaliar todos os nossos processos. Esse RH digital que nós temos hoje aí, ele tem 3 bases, 3 pilares que norteiam o nosso RH estratégico nas nossas práticas a serem construídas, que é o RH com foco em pessoas, com foco em conhecimento e com foco no negócio. E no Grupo Assum Supermercados, as práticas que a gente aplica nesses pilares que estão sendo consolidados, estruturados e desenvolvidos, se baseiam em 4 frentes, digamos assim, em 5 frentes, na verdade. Nós trabalhamos a questão emocional e de clima, através de prática profissionalizada de mediação de conflitos. Nós vamos além de um mapeamento de traços de perfil observável na análise de perfil, nós encaixamos os traços dominantes dos nossos profissionais, principalmente líderes, nas funções adequadas e compatíveis com os talentos natos deles. No terceiro ponto, nós trabalhamos abraçando uma universidade corporativa em 3 academias do conhecimento, de liderança e de mentorias. E, por último, para abraçar o negócio, nós estamos construindo e consolidando ainda, porque isso é muito recente, a cultura da inserção, de consolidar uma gestão baseada em dados, né, que é o People Analytics puro, que traz essa gestão de dados do Big Data, que nos ajuda a administrar, através de números, comportamentos até intangíveis, porque isso realmente nos leva à condição de tangencial e intangível, que se refere ao que mais impacta nos nossos índices, né, tangíveis de turnover, por exemplo. A gente contrata as pessoas por critérios técnicos e demite por comportamentos, em grande maioria. Então, o que a gente quer das pessoas, muito mais do que o tangível, que é o que mapeia uma área de DP, a gente quer acertar a gestão de RH estratégico no intangível, nas emoções humanas, na produtividade e na máquina humana, de tudo que ela pode nos dar nesse salário emocional, nessa era de famintos emocionais. Então, é esse o caminho que norteia as práticas do Grupo Assum Supermercados aqui no Rio Grande do Sul. Legal, Angelita. Olha quanta experiência bacana, não? Alisson, tenho certeza que vocês também têm boas práticas lá no Grupo COC? Sem dúvida, Liliane. Eu até pego uma frase que ontem foi citada pelo senhor Manuel, diretor da BRF, onde ele traz
que a porta de entrada ela deve estar alinhada à cultura. Ou seja, ele diz que o recrutamento e seleção ele precisa estar muito refinado com isso, né? E eu estou extremamente de consenso com isso. Eu agrego um pouquinho de que a marca empregadora, essa fonte de atração, ela é também um pilar totalmente estratégico para a gente já fazer essa triagem e esse filtro. Ou seja, quando eu me coloco, me posiciono como uma marca empregadora, eu consigo atingir as pessoas de uma maneira que elas se identifiquem com a minha cultura, com o meu negócio. Isso já faz com que as pessoas tenham esse fit cultural com a minha organização. A gente sabe que o marketing das nossas empresas, elas atuam para atrair os clientes, para fidelizar, para gerar um valor e uma proposta de marca, né? E nós, enquanto RH estratégico, devemos também construir a nossa marca empregadora. Poxa, quais são a nossa missão, os nossos valores, qual é o nosso propósito? Porque hoje a nova geração ela está muito vinculada e ligada ao propósito. A partir do momento em que esses jovens, que o nosso público também, né, muito primeiro emprego para o ramo de varejo, então eles identificam algo que faz sentido para eles, já começa aí a nossa triagem, a nossa seleção. Esse posicionamento de marca, ele é fundamental. Chegando a partir desse momento, nós integramos uma plataforma digital de recrutamento e seleção, até considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, onde a gente precisa ter todo um cuidado com esses dados sensíveis, né? E onde já não é mais viável o recebimento de currículo físico. Então, tudo isso está muito vinculado a esse mundo digital, onde eu consigo, através de plataformas, fazer fit cultural com o candidato versus também a cultura da empresa, e aí segue aquele caminho de uma seleção muito bem feita, uma seleção por competência, identificando competências comportamentais, competências técnicas, uma integração muito atualizada, reforçando mais uma vez a cultura, os valores da organização, entra o endomarketing com uma comunicação muito assertiva, revitalizando isso constantemente, e é claro, uma formação muito estratégica com a liderança, porque são eles o pilar de multiplicação, de disseminação do que é o certo, do que é o errado, dessa proximidade. E para fechar com chave de ouro, eu não poderia dizer de que a presença do CEO, a presença daqueles que atuam frente ao negócio, esteja também muito presente na operação, esteja, vez ou outra, falando com as pessoas, para que essa cultura, esse amor pelo negócio, essa dor de dono, esteja muito presente na operação. É isso que a gente tem feito aqui. Desde a marca empregadora até o contato do CEO com as pessoas no dia a dia das lojas, dentro dessa acessibilidade. Que legal, Alisson. Porta de entrada, né, gente? Tudo, é por onde tudo começa, né? Se a gente quer construir, perpetuar, acho que o foco está ali, né? O quanto a gente conseguir ser mais assertivo nessa porta de entrada, traremos mais resultados. Bom, Ana, queria agora que você falasse para a gente, né, no sentido de referência de mercado. Quem te inspira com relação à cultura organizacional? Legal. Falar de cultura é falar da forma como a gente faz o que a gente faz, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente lida com as pessoas. E, para mim, uma inspiração, que não é do nosso segmento, mas é uma inspiração conhecida mundialmente, é a Disney. É a forma como eles fazem o que eles fazem. Então, todo mundo aqui conhece que quando você compra um ingresso para ir para a Disney, você não compra um ingresso de um parque isoladamente. Você compra ali quase que uma felicidade, um momento de alegria, de descontração. Todos os funcionários que ali trabalham são muito bem treinados para encantar o cliente, a qualquer momento. E aí eu faço um paralelo disso com o nosso negócio. No Grupo Zaragoza, a gente tem um foco muito grande em fomentar a nossa cultura. E a gente quer que ela seja vivenciada por todos os nossos colaboradores, que ela esteja no DNA das pessoas. Então, a gente tem feito um trabalho muito forte, realmente, de alguma forma, colocar os nossos atributos e os nossos valores no dia a dia das pessoas. E a gente conecta isso com o RH. A gente conecta isso com o fit cultural na hora que eu trago as pessoas na contratação.
a gente coloca isso com comportamento na hora que eu desenvolvo toda a minha liderança e todo o meu time de base. A gente coloca isso no momento de avaliação, quando eu vou avaliar desempenho, performance, eu conecto isso com o como, e esse como está atrelado aos meus valores e os meus atributos. Então, de alguma forma, a cultura ela permeia todos os subsistemas de RH. E isso, na nossa visão, é uma forma de perpetuar e fomentar tudo que a gente quer colocar de dentro para fora, porque, na medida que o cliente observa e percebe as nossas, a nossa cultura e os nossos atributos, na hora que ele entra na nossa loja, isso deixa claro que os nossos colaboradores têm isso tão internalizados no DNA, que eles começam a colocar isso de uma forma que é percebido naturalmente pelo nosso cliente. Então, eu entendo que isso realmente é um desafio nosso de RH. Olha que referência, hein? Eu acho que não deve ter alguém aqui que discorde disso, né, Marília? Muito bom. E olha, a gente fala de cultura organizacional, mas o que veio muito à tona nesses 2, 3 últimos anos é a cultura da digitalização, né? E olha o avanço que nós demos, né? Eu confesso para vocês que projetos que a gente tinha lá, né, projetos digitais, né, digitalização dessa tecnologia, que talvez demoraria anos, a gente implantou em dias. O próprio e-commerce, né? Todos, né, tiveram que se virar nos 30, né, para a gente conseguir realmente atender toda essa demanda. Então, isso demonstra que tudo é possível, né? Basta a gente querer e ter atitude, né? Ir para cima que as coisas dão certo. Claro, passamos alguns perrengues, né? Acho que todo mundo passou por perrengues aí, né? Mas nós nos transformamos digitalmente, né? Muitos processos, né? Aqui a gente tem vários exemplos, né? Dentro do RH e também dentro da organização como um todo, mas quando a gente olha para as pessoas, o que me dá mais orgulho de verdade, né? Uma experiência que eu tive ainda essa semana, é perceber que as diferentes gerações estão interagindo nisso. Então, quando a gente olha para uma geração baby boomer, uma geração Y, né, que até então eles não tinham tanto contato, né, com a digitalização, e hoje eles estão inseridos nisso, né? E nessa semana a gente começou um trabalho de mentoria com os gerentes, e eu fiquei tão feliz de ver, né, que um dos nossos gerentes, que é baby boomer, todo ali orgulhoso, feliz, emocionado de poder estar vivendo essa experiência, gente. Então, a gente está realmente trazendo todo mundo para o mesmo patamar. Gente, eu fico feliz de ver a minha mãe, né, com a tecnologia, coisa que eu também nunca imaginava, né? E aí, frente a esses desafios, né, queria até passar para a Ana dar continuidade aqui e falar um pouquinho sobre as práticas que vocês têm feito lá nesse cenário da cultura digital. Legal. Isso que você falou faz muito sentido, Lili. Assim, esse é um caminho que não tem volta. A gente realmente tem que seguir essa transformação, e essa transformação passa por uma mudança de pessoas. No Grupo Zaragoza, especificamente no ano passado, a gente fez a mudança do nosso RP. A gente fez uma implementação do SAP, e foi um processo de mudança muito significativo, porque ela impactou toda a empresa. Mas, mais do que mudar a nossa tecnologia, a gente precisou mudar o mindset das pessoas. As pessoas tiveram que se adaptar a uma mudança importante, porque a gente não muda a tecnologia se a gente não conecta isso com a mudança de processo, com uma mudança de postura. E isso realmente passa por uma mudança de mindset mesmo. A gente precisa entender que a forma como a gente fazia e que o que nos trouxe até aqui foi muito importante, mas não é isso que vai nos levar para frente onde a gente quer chegar. Então, eu acho que esse exemplo da gente mudar a forma como a gente faz, ele é importante. A gente criou um comitê de diretoria onde a gente discute os projetos prioritários para a empresa. Ele é um comitê multidisciplinar, ele é um comitê que envolve diferentes áreas, a gente toma decisões em conjunto. Então, essa riqueza de olhares, essa diversidade de perfis, atuando junto, tomando uma decisão estratégica para a companhia, eu entendo que ela é consequência dessa transformação digital, e não tem como ser diferente. Esse realmente é um caminho sem volta, e quem não conseguir se adaptar, infelizmente, está fora. Liliane, eu queria pedir licença para fazer um comentário com relação a isso. Claro, à vontade. Na nossa empresa também estamos vivendo, né, a transformação digital, né, dentro do time que é possível. E algo importante que eu acho que está acontecendo no nosso grupo é que está havendo uma pressão sobre a área de TI. Por quê? Nós começamos a vivenciar nas diversas áreas, né, estudos avaliando o que nós poderíamos fazer digitalmente que fazíamos manualmente. Por exemplo, na nossa área, nós implantamos, em janeiro de 2021, o chatbot, um assistente virtual que fala com os nossos funcionários.
Nós começamos em janeiro com 2.000 interações e terminamos dezembro com 13.000 interações no total de 16.000 funcionários. Foram mais de 120 milhões de mensagens trocadas relativas a informações dos processos, desde a busca pelo Olerite, informe de rendimentos, perguntas sobre benefícios e demais. Isso significa, né, que nós deixamos o RH mais eficiente. A equipe não foi reduzida, mas nós conseguimos, através da implantação do assistente virtual, do chatbot, tornar a nossa equipe, né, mais eficiente. Tem outros programas do RPA, robôs fazendo atividades manuais. Também temos a questão, né, da digitalização, da cultura digital, fazendo com que a tomada de decisão não seja mais feita de uma forma empírica, que você tome decisão baseada em dados. Para isso, você precisa mudar a mentalidade da tua equipe comercial, da tua equipe de operações. Esse é um processo, é uma jornada. Você tem que criar consciência, desejo, dar conhecimento, de desenvolver habilidades e dar reforço para que essa roda gire num outro patamar. Mas o que está acontecendo na nossa empresa é que a área de tecnologia está recebendo demandas de todas as áreas, buscando a digitalização. E a empresa também tem recursos limitados de pessoas e financeiros. Então, nós estamos, nesse momento, discutindo, vivendo o drama de precisarmos avançar na digitalização e não temos ainda sustentabilidade para isso. Vamos alcançá-la, mas é um conflito. É uma jornada, né? É uma coisa que realmente vai acontecendo aos pouquinhos. É isso aí, gente. Eu sou testemunha desse chatbot que a Marília falou, viu? Fizemos um benchmark, né, com vocês. Estamos lá trabalhando para implantar também, viu? Gente, olha, vale a pena, viu? Realmente é um salto, né, de avanço para o RH. Né? Parabéns aí pela boa prática. Obrigada. Angelita, que está ali online, né? Você gostaria de compartilhar com a gente quem te inspira relacionado a esse assunto? Eu vou me desculpar com vocês, porque eu fiquei sem áudio uma boa parte aí do debate e voltou agora com a sua metade da pergunta. Então, se puder me brifar, eu posso pegar aí na corrida para poder contribuir à fala, tá? Tranquilo, Angelita. É assim, a gente debatemos aqui, né, sobre os desafios da cultura digital. E aí, a pergunta que eu faço para você, mas também os demais colegas podem contribuir aqui, é sobre a referência de mercado. Né? Se você tem uma referência, tá, alguém, alguma empresa que te inspira com relação à cultura digital. Tenho, e outro dia eu estava comentando com os colegas aí, eu trago aqui, não essencialmente o nome de uma empresa, porque ele tem várias. Eu trago aqui Paulo Lemann, né, Jorge Paulo Lemann. Ele tem os sócios dele lá, que começaram, né, do início da caminhada, o Marcel Teles, o Beto Sucupira. Ele, por exemplo, Paulo, eles são os donos da maior cervejaria do mundo, que é a Ambev, né, e são sócios de diversos grupos, controladores de redes de varejo de grande porte, de área de food service também, Burger King, área financeira. Mas eles têm um ponto comum de 4 pilares que norteiam a cultura, a gestão e o negócio deles, a filosofia, que é uma só, baseada em 4 pilares. E eu gosto muito dessa estrutura construída por eles, porque ela funciona. E eu penso que ela, durante muito tempo, pode ser considerada até, de certa forma, atemporal. Eles têm uma filosofia de fazer as práticas deles sempre pensadas a longo prazo, que para nós é um desafio, porque nós somos do varejo de alimentos, ele é muito inquieto, ele é muito célere e muito imediatista por cultura. Eles também têm como pilar a proposta de trabalhar com a equipe dos sonhos, o Dream Team, né, que eles têm. Então, eles escolhem as pessoas certas para trabalhar através de mapeamento de perfil e traços observáveis. E analisam isso, e encaixam isso. Outro grande acerto. Porque as pessoas com traços comportamentais compatíveis, entre elas, nessas relações interpessoais, e também compatíveis com as habilidades do talento nato que elas possuem, elas dão muito mais certo do que fazermos toda uma adaptação de perfil e adequação. O terceiro pilar deles, como princípio dessas empresas que eles têm, é invista em networking.
Eles são pessoas que andam pelo mundo afora, independente do setor, da área, eles têm mobilidade de aprendizado. Eles participam de feira de agronegócio, eles participam de feira da área financeira, eles participam de feira da área artística, e isso dá uma diversidade cultural para eles. E os profissionais dos quais fazem parte das empresas deles, muito grande. E, por último, uma filosofia que é única no mundo para todos nós, né? Inove sempre. Eles não trabalham com projetos copiou-colou. Eles preferem parar, pensar e inovar do zero para depois ver lá fora o que foi feito para fazer algumas adequações, e não o contrário. Então, eles são, para mim, a referência de mercado para essa mudança cultural, dessa transformação digital, que precisa estar no nosso mapa mental cada vez mais daqui por diante, que afeta o nosso comportamento. Que legal, Angelita. Olha, nome de peso, hein? Gostei aí do que você compartilhou conosco, viu? Parabéns. E aqui estamos falando tanto de mudança de cultura, cultura organizacional, cultura digital, mas tem um tema que foi muito falado também nos painéis de ontem, que desde sempre é um grande desafio para nós varejistas, que é o turnover. Turnover e retenção. Eu acho que a cada 10 palavras que a gente fala, 2 pelo menos tem retenção ou tem turnover, não é verdade? E estamos também, principalmente lá no Confiança, trazendo até como um exemplo, vivenciando um momento um pouco atípico, desde o ano passado. A gente está com uma curva hoje de pedido de desligamento, ou seja, o pedido voluntário, muito maior do que a demissão, o que era o contrário no passado, Então, ou seja, hoje na média de 60% a 70%, estava olhando o indicador hoje mesmo, em abril, a gente está com praticamente 70% das pessoas que saíram com pedido de desligamento. E aí eu falei, gente, será que está acontecendo só lá? Onde nós estamos errando? O que é isso? Falei, vamos fazer benchmark, vamos ver como é que está as outras redes, E aí, compartilhando com o pessoal, percebemos o quê? Não é só lá no Confiança, isso está acontecendo não só nos supermercados, no varejo, como também nas outras áreas, E aí a gente tem que pensar em que ações nós temos que fazer, nesse cenário. Então, olha só a velocidade, as coisas mudam e nós temos que ter atitude. E como uma prática lá no Confiança, nós criamos um comitê específico de gestão de turnover. E esse comitê, primeiramente, ele começou a fazer levantamento de dados. Vamos entender, vamos mapear essas pessoas que estão pedindo para sair. Por que elas saem? Será que é salário? Será que é benefício? Ambiente? O que é? Mas o primeiro mapeamento que nós fizemos é entender se as pessoas que estão saindo é talento. Será que nós estamos perdendo talentos? Aqueles que você fala, não, mas puxa, eu não queria perder essa pessoa, Ai, que pena que aquela pessoa está saindo. Então, acho que é legal a gente mapear isso também, porque através desse mapeamento, também a gente entende a porta de entrada que o Alisson falou, Porque se nesse mapeamento também não for talento, você fala, opa, peraí, atenção, então na porta de entrada. Agora, se for na porta de entrada, nós temos que fazer ações realmente de retenção, E batendo um papo essa semana com o Rodrigo Segurado, que é o VP, aqui da Abras, ele nos fez uma pergunta capciosa. E falando em capciosa, até estou roubartilhando essa frase, essa palavra do João Galassi, que ele colocou ali no painel dele. E eu trago aqui, Rodrigo, também acho que é bacana a gente compartilhar esse tema, que foi um tema assim, desafiador para a gente, porque assim, é capciosa porque não tem certo, não tem errado nessa resposta. É estratégia. Então vamos lá, eu vou fazer a pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais assertivo? A gente ter um turnover elevado, turnover alto, mas tendo baixos salários, base, custos controlados, ou ao contrário, a gente ter aí o turnover baixo, mas eu estou pagando salários acima da média, oferecendo benefícios diferenciados. E aí, o que vocês acham? Quem quer compartilhar primeiro? Acho que eu posso compartilhar. Assim, a minha visão de gestão de turnover é que nós temos 3 pilares que afetam o turnover. Nós temos questões estruturais do varejo, Liliane, que todos nós conhecemos, a realidade do que é o varejo. Temos as questões ligadas ao desenvolvimento socioeconômico, político, que afetam os índices de desemprego e afetam diferentemente as diversas regiões do país.
Nós temos operações em Santa Catarina que o índice de desemprego é 5,6%, contra uma média Brasil de 13%. Né? Estamos no Centro-Oeste, onde a média de desemprego, de índice de desemprego, é 9%. Então, esse é o segundo pilar que afeta, né, o turnover. E o terceiro pilar, eu acho que aí sim nós podemos falar de políticas de recursos humanos, né, que são promotoras ou muitas vezes ofensoras frente ao mercado competidor. Mas você fez essa pergunta, né, maiores salários, né, e baixo turnover. Eu acho que nós não podemos falar de baixo turnover. Nós podemos dizer, né, que a gestão de salários e benefícios, elas não vão mudar o indicador de turnover. Elas podem trazê-lo para um percentual, um desvio padrão, né, de alguns poucos pontos percentuais com relação à média do segmento. Né? Por quê? Porque não é salário que vai reter. Tá? No nosso grupo, nós temos trabalhado em torno de 35%, né, primeiro emprego, que é a questão estrutural do varejo. Nós contratamos pessoas sem experiência e formamos. Eu acho que isso, então, olhar as questões de políticas de recursos humanos, procurando fazer com que programas possam elevar a produtividade e a retenção, são importantes. E aqui eu acho que eu comento que quando eu cheguei no grupo, já existia no Grupo Pereira um programa de produtividade. Então, hoje, na área operacional, toda a frente de caixa, operador de caixa, assistente, todas as equipes do CD, separadores, conferentes e demais cargos operacionais, exceto o repositor, a gente ainda não conseguiu individualizar a produtividade do repositor. Todos os nossos profissionais, conforme eu comentei, exceto reposição nas lojas, eles têm um variável mensal ligado à produtividade individual. Eles podem chegar a 30% do salário base, né, a crescer o salário base. E, na média, recebem 20%. Isso eu acredito, né, porque nós estamos trabalhando a meritocracia e tendo a capacidade de identificar aqueles que se destacam. Isso também nos ajuda a promover carreiras, identificando quais são aquelas pessoas que se destacam. Um outro ponto é que a nossa organização cresce, tem programas também que permitem, né, a identificação de potenciais e carreira acelerada. Então, nós tivemos, como eu comentei, no ano passado, 2.700 pessoas promovidas, num total de 16 mil funcionários. Isso eu acho que é atrativo e cabe às lideranças, né, a nossa área de gente de gestão promove boletins e o líder recebe para que ele possa conversar com as suas equipes. É o líder que tem que ser o grande disseminador dessa cultura de desenvolvimento, de retenção. Mas eu também digo para vocês que tem nos tirado realmente, né, o sossego, né, o sono, o turnover. No nosso grupo também, pós-pandemia, a partir de setembro de 2020, nós vimos crescer os pedidos de demissão, hoje estão em 73%. Nós também temos nos dedicado a olhar profundamente esses números para a gente poder entender esse comportamento que não é só do varejo, é global e também internacional. Né, recentemente, eu estava lendo que o Walmart não tem conseguido, né, atuar com eficiência por falta de caminhoneiros. E isso faz com que a gente coloque, sim, esse assunto na agenda executiva. Nós discutimos esse assunto no Comitê de RH do Conselho Consultivo, dado a importância, né, que esse tema tem trazido para nós, nos nossos negócios. Legal, Marília. Realmente, assim, não é um tema banal, né? Porque, às vezes, as pessoas falam turnover, né? Mas, realmente, temos que levar para essa agenda estratégica, né? Ana, você quer contribuir um pouquinho? Sim, eu concordo bastante com a Marília. Eu acho que esse é um tema que a gente não pode deixar de lado. Quando a gente fala de que o turnover no varejo ele é alto, isso é um fato, contra fatos não há argumentos, mas a gente precisa atuar em cima disso. A gente precisa ter alguma ação como pessoas. E aí, quando eu falo do Grupo Zaragoza, a gente tem algumas iniciativas que trazem essa questão mesmo de retenção. Então, a gente tem um programa de desenvolvimento da nossa liderança, onde a gente traz temas de gestão, onde a gente prepara não só o líder, mas o plano de sucessão. A gente define aí todo um pipeline onde a gente quer realmente reter e desenvolver os nossos talentos internos. Hoje, 70% das nossas posições de liderança, elas são preenchidas internamente. Então, a gente entende que isso realmente é um atrativo.
A gente tem um programa também que é um programa que valoriza e reconhece as pessoas que fazem carreira dentro da nossa empresa. Então, quando você completa 5, 10 e 15 anos, você tem um reconhecimento, você tem um destaque, você participa de alguns eventos, e isso passa por um momento de também orgulho de fazer parte. Isso, de alguma forma, estimula aqueles que estão entrando na empresa, que veem que isso é possível, que isso é bacana, que aqui a gente tem como valor realmente reconhecer os nossos talentos internos, mas isso realmente tem que estar na nossa agenda, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia de RH, porque esse indicador, ele, de fato, está crescendo, e se a gente não tiver isso muito controlado, analisando através dos números, através dos dados, a gente pode se perder. Então, a gente tem realmente colocado essa agenda diariamente, e esse tema na nossa pauta, para a gente tentar minimizar, sempre que possível, essa perda. Porque, quando a gente fala de perda, meninas, não é só a questão do custo de um desligamento, mas é toda a perda de conhecimento, é tudo que eu tenho na história que está saindo, que está se perdendo. Então, a gente tem que realmente atuar nisso para evitar essa saída. Legal. A Marília comentou aqui sobre os salários, né, que vocês fazem o pagamento por meritocracia, né, mas até respondendo a pergunta, né, qual que seria para você essa assertividade? Então, pagar os salários base, mas diferenciar, né, na meritocracia e continuar com o nosso turnover. Não investiria em altos salários para tentar ser uma estratégia de redução de turnover? Não, porque eu jamais assumiria essa responsabilidade num comitê executivo, porque não vai mexer os ponteiros. Claro, como eu falei, você pode ter alguns pontos percentuais aí da tua média, mas certamente está... O que você consegue controlar? Você não consegue controlar as questões estruturais do segmento, né, que criam atratividade ou não com relação a você ter a retenção. Você não pode controlar, né, a variável desenvolvimento econômico, a geração de empregos na sua região, que podem realmente estar tirando os seus melhores. Mas você pode controlar, né, as suas políticas e programas de recursos humanos e, principalmente, né, a assertividade das lideranças e a consciência que eles são os principais responsáveis por gerar essa percepção, né, de propósito e gerar a percepção de que realmente nessa empresa somos walking the talk, o que falamos, fazemos, e aqui você tem segurança de estar num ambiente sadio, que você pode se desenvolver, sonhar. A gente acredita muito nisso, né? Criar nas pessoas o sonho. Outro dia, o nosso presidente, Beto, estava me dizendo, né, que foi numa loja, ele me mandou uma foto, ele estava com o Beto e o Inácio numa região, e eles tiraram foto, né, com o gerente, mostrando a chave do carro que tinha comprado. Né? Então, é isso, né? O nosso segmento promove o desenvolvimento social, cultural, de pessoas simples, carentes. Nós temos, inclusive, deixado de lado a questão da escolaridade na base, na contratação. A gente acredita que as pessoas se desenvolvem, que o aprendizado acontece no dia a dia, que a empresa pode ser esse alavancador dos sonhos da carreira. Né? Porque eu já participei, né, em alguns momentos do RH, levantando a bandeira da escolaridade. Claro, né, a escolaridade cria no profissional uma amplitude de visão, mas, de fato, nós temos que entender que o nosso segmento é promotor do desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento social, até das comunidades. Eu acho bem isso. A gente tem que recrutar no entorno, a gente tem que ser capaz de fazer com que a nossa atividade gere riqueza naquela região. Muito bom, Marília. Ana, você concorda com a Marília? Ou tem uma opinião diferente? Concordo. Eu li essa semana, curioso, né, um artigo que falava assim, que os altos salários eles até ajudam a contratar, mas não são eles que retêm. As pessoas não saem por salários, elas saem por gestão, por liderança, por esse ambiente que a Marília colocou. Um ambiente positivo, um ambiente onde eu me sinto valorizado, um ambiente onde eu entendo o propósito. Então, eu concordo, eu entendo que não é aí que a gente vai mexer o ponteiro. Não é aumentando o salário, aumentando a minha despesa, que eu vou diminuir o turnover. Legal. Quero passar agora a bola para o Alisson e para a Angelita. Falando, então, de referências, né, de mercado, vocês querem compartilhar um pouquinho sobre isso? Quem é referência para vocês? Bom, quando a gente fala de salário baixo e rotatividade alta, eu acredito que a gente pode trazer como referência o McDonald's. Ele tem toda uma estrutura de informação,
com a Universidade do Hamburgo, e para nós, enquanto gestores de RH, é uma referência para a universidade corporativa, onde há uma estrutura em que as pessoas elas são treinadas, capacitadas, e que proporciona para o cliente final uma experiência onde qualquer local que ele vá consumir um Mac, ele vai consumir o mesmo Mac, o mesmo sabor, a mesma qualidade, né? Em contrapartida, não há uma dependência tão fixa das pessoas ali, porque o treinamento está muito estruturado, os processos estão muito estruturados. Então, a definição de salário baixo e rotatividade está ali. Mas aí, mais uma vez, a gente se remete ao quanto isso, dentro do segmento de varejo, ele pode ocorrer. Eu não posso ter uma rotatividade tão alta, porque isso é preocupante. Para nós, uma rotatividade alta é retrabalho. É retrabalho para o recrutamento de seleção, para o desenvolvimento dessas pessoas, na formação, nos nossos procedimentos, né? Nós estamos falando de cargos técnicos dentro do nosso setor, como açougueiro, padeiro, confeiteiro, né? Então, os eiros ali são funções totalmente estratégicas para o nosso negócio, em que não é fácil formar. Então, a rotatividade nesses aspectos, eles não são, não é saudável. E para isso é muito importante a gente estabelecer um cenário de remuneração onde a gente avalie quais são as competências técnicas e comportamentais para fazer uma base de remuneração. E aí, em cima disso, definir uma remuneração variável também, baseada em metas, em indicadores, né? E é claro que os benefícios, ele completa tudo isso. Por quê? Os benefícios, eles não vêm apenas como um processo de atração, mas também de retenção. Então, é esse casamento. E quando a gente fala de tudo isso, nós estamos falando que, para reter, também é necessário que o aspecto cultural esteja muito presente no nosso negócio. E, para isso, esses aspectos de valorização e de reconhecimento do colaborador, daquelas pessoas que fazem bem e fazem bem feito o trabalho, eles são de suma importância. E aqui no Grupo COC a gente busca justamente unir esses pilares, uma remuneração fixa, com uma remuneração variável, com benefícios, mas também com um ambiente onde as pessoas elas comemoram as conquistas mensais, os aniversários, né, nesse processo de reunir, porque as pessoas aqui se veem muito como família. E, por isso, a gente se torna um bom lugar para se trabalhar. A gente se certifica disso, porque as pessoas se sentem parte do negócio, pelo reconhecimento, pela valorização, por serem ouvidas, né? Então, hoje, o programa que as pessoas se sentem valorizadas é o programa de destaque. Nós também temos o programa de tempo de empresa de 5, 10, 15 anos, né, como a Ana citou. Então, tudo isso ele vem somar nesse processo de retenção. E, é claro, quando em algum momento específico a gente desdobra a análise das entrevistas de desligamento e a gente identifica que um cargo X, que uma área X está tendo uma rotatividade muito alta ou acima da média de mercado, a gente entende que para aquele segmento, para aquele cargo específico, a gente precisa tomar uma medida diferente. E aí é comparar, poxa, o salário está condizente com o mercado, com o que está sendo praticado. Então, é muito difícil a gente definir qual é a estratégia 100% certa. É salário alto ou ou rotatividade, enfim, qual que é o pilar essencial? O que é importante é analisar todos os aspectos, todos os cargos, os segmentos, e chegar, então, de uma forma muito mais detalhada de como eu vou agir em cada ponto, em cada detalhe. Então, eu acredito muito nisso. Uau, gente, olha quanto debate produtivo aqui, né? E o tempo está passando tão rápido, né? E tanto assunto para a gente falar, e falar de turnover e retenção, que a gente ficaria a tarde toda aqui, né, debatendo. Bom, gente, mas ó, diante de todos esses desafios que nós temos, cultural, tecnológico, né, turnover, o que nós mais vivenciamos também nesses últimos 2 anos, né? Um tema que antes a gente nos preocupava muito, que é a saúde mental, a saúde emocional,
não é verdade? Não sei se todos concordam, mas ontem também foi falado muito sobre esses desafios. Então, ou seja, é mais uma pauta, né, que a gente teve que levar também para o pilar estratégico, para diretores. E lá no Confiança, até como um exemplo, né, nós realmente investimos, né, nesse foco. A gente tem a área do SESMIT, que diariamente está ali, né, olhando os resultados, olhando os indicadores de afastamento, e realmente houve um aumento muito considerável, né, de afastamento por saúde emocional. Né? Não sei se para vocês também. Né? Então, é uma pauta muito importante. E também nós criamos um comitê. O que tem dado muito certo lá no Confiança, né, dentro da área de recursos humanos, são esses comitês, né, onde eu coloco pessoas, né, diferentes, de áreas diferentes. Então, não é somente de uma área. Então, não é a área de benefícios que está cuidando disso. Né? Trouxe outras pessoas, seja do departamento pessoal, recrutamento e seleção, treinamento, enfim, né, criando esse comitê. E aí nós definimos um nome de ConfiCare. Né? E esse ConfiCare, ele está atuando nos 3 pilares da saúde emocional, que é o pilar da saúde mental, da saúde física e da saúde espiritual. Então, além das palestras, rodas de conversas que, né, a gente está realizando com os líderes, também nós implantamos esses benefícios, que são atendimentos mesmo. Né? Então, para o pilar da saúde mental, implantamos o benefício de atendimento da psicoterapia. Para o pilar da saúde física, implantamos, né, o benefício do atendimento de nutricionista. E para o pilar da saúde emocional, espiritual, né, o atendimento de uma escuta acolhedora. Porque, por muitas vezes, nós percebemos que o que mais as pessoas precisam é ser ouvidas, né, e terem conselheiros. Então, só isso, gente, já faz diferença. Tem muitos que acreditam que, mas eu preciso fazer uma terapia, não estou bem, né? Acho que é algum problema, uma doença, e por muitas vezes não é. Então, eu acho muito interessante a gente ter esses 3 pilares, né? Porque, a princípio, ele vai na escuta acolhedora. E ali vai realmente detectar, não, olha, é importante você realmente buscar um profissional. Né? Então, além dessas frentes, também a gente tem os benefícios de plataforma de academia, tá? Mas, novamente, eu reforço aqui para vocês, né? O que me deixa mais, assim, orgulhosa, né? E que a gente fica muito feliz é de ver que as lideranças também perceberam isso, não só como, é mais um benefício da empresa, né? Mas é o olhar que nós estamos tendo para a pessoa, para o ser humano, não é o profissional. Né? E como ser humano, todos nós somos iguais, né? Seja da pessoa que atua na limpeza até o CEO da organização, todos nós precisamos disso. Né? E é recente, tá? Implantamos, né, isso recentemente, então ainda não tenho como apresentar para vocês os feedbacks, mas fico à disposição aí, né, para depois, se alguém quiser também trocar experiências. E agora quero passar a bola para os nossos colegas também, né? Vamos passar para o pessoal online, né, poder falar um pouquinho aí? Angelita, você quer compartilhar então as melhores práticas com relação à saúde emocional? Olha, Liliane, eu vou te contar que isso me faz pensar bastante pelo seguinte, tá? Eu daria um passo atrás para poder colocar as práticas que, no nosso entendimento, devem ser norteadas e lastreadas, que corrobora muito com o que vocês fazem aí com muita qualidade em todas as bandeiras daqui do painel, tá? O que acontece? Primeiro fundamento que eu trago é que eu penso que é muito importante nós, de RH, darmos também, essencialmente, na cultura do profissional que atua dentro das nossas empresas de varejo, uma percepção de que eles devem ter ciência de que cada profissional é protagonista da sua própria carreira e do seu próprio futuro, sabe? Porque quando nós temos essa consciência de que nós somos os protagonistas da nossa carreira e do nosso futuro, nós nos empoderamos com vontades necessárias para fazermos as coisas. Vejam vocês que aqui nós estamos falando de indicadores, por exemplo, de resultado, que é o turnover, de algo que a gente precisa entender por que dá um turnover, por que as pessoas vão embora da minha empresa? É a minha empresa que está errando com ela ou é a pessoa que está errando comigo? Então, a gente sabe que muitas pessoas que saem da nossa empresa estão trocando de líder e não de empresa. Porque o líder não está cumprindo o seu papel de protagonista, de mentor. O líder não é mais aquele que manda.
A gente está na era da gestão compartilhada nas demandas do dia a dia. Todos nós, independente do nível, do status hierárquico social que estejamos, temos o nosso momento operacional do dia, nível tático, nível estratégico, na tomada de decisão. Mas nós, líderes, temos que ser, acima de tudo, para os nossos liderados, mentores, orientadores, multiplicadores de informação. Então, o líder tem que entender o papel dele. O líder tem que entender que ele, líder, é protagonista para dar maturidade profissional, para que as pessoas não busquem doenças que, às vezes, nós sabemos que uma legião de trabalhadores estão sequelados por causa da pandemia, por causa dessa avassaladora intoxiformação digital. Então, o que acontece? Essas pessoas adoecem, porque nós não temos uma memória tão potente quanto um computador, nós não temos um processador tão rápido quanto um computador, e isso nos frustra, porque ele está aí à nossa disposição e a gente não consegue usar todo o potencial dele, porque a nossa mente tem sua limitação cognitiva. Então, cabe ao líder fazer uma triagem adequada, dissecando questões, interesses e sentimentos do seu profissional de maneira técnica e profissionalizada. E cabe a nós de RH fazer esse líder estar preparado para isso. E isso se resume em neurociência corporativa, onde o líder tem que entender da química cerebral, do líquido céfalo-raquidiano, que efeito isso vai ter quando ele está com raiva, quando ele está cansado. O emburrecimento do nosso QI que acontece quimicamente, neurologicamente falando, quando a gente está esgotado. Por que algumas pessoas respondem a certas tarefas melhor do que outras? Então, neste viés de boas práticas, eu reitero o que nós temos como trilhos de trabalho, que dão sustentabilidade a isso, a redução de turnover, a resolução de conflitos, a melhoria de desempenho, que são comitês, alguns chamam de comitês, grupos de trabalho, fazendo com que os departamentos da empresa tenham um diálogo entre si, promover a interdepartamentalidade, de maneira que os setores entendam que não são células únicas no universo, que estão numa cadeia, num sistema integrado de uma engrenagem, que um necessita contar para o outro o que está sendo feito. Agora há pouco o Alisson falou da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. O Grupo Assum trabalha há mais de anos já nisso, nessa implantação. Temos vários comitês, vários conselhos, e eles estão amando fazer parte disso. De referência, de case para mim, de sucesso, entre outros, por exemplo, eu lembro aqui do Jack Welch, da General Electric, que lá na década de 80, 90, revolucionou a General Electric, mas não com salários altos. Ele despertou amor à bandeira dos profissionais do chão de fábrica. Naquela época, a empresa estava muito mal financeiramente falando. Ele despertou paixão na sua legião de trabalhadores. Ele conversou com as pessoas, ele olhou nos olhos, ele entendeu de humanos. E entendendo desses sentimentos, dessas emoções, dessas vontades, ele conseguiu dar feedback apropriado. Ele disse os 3 pilares de sustentação de um bom feedback continuamente. Parar, começar, continuar. O que as pessoas tinham que parar de fazer, o que tinham que começar a fazer, o que tinham que continuar fazendo. Então, eu penso que é simples as ações. O complexo é despertar vontades, porque nós temos nas nossas empresas 2 grupos muito nítidos e claros na nossa frente. Nós temos quem não faz as coisas porque não sabe, e nós temos quem não faz as coisas porque não quer. E este não querer, cabe a nós de RH resolver, com várias ações. Mas, acima de tudo, despertar uma cultura de autorresponsabilidade pelo meu crescimento. Não é o RH que vai trazer o meu sucesso. Não é um aumento de salário que eu peço hoje, porque isso, como vocês falaram muito bem, meus amigos, vocês estão certos. Daqui a 4 meses, não mais do que isso, a pessoa vai estar sentando de novo na nossa frente pedindo mais um aumento salarial, porque ela pede salário, mas não é o que ela quer. Então, nós temos que dar cultura, conhecimento, comunicação, despertar amor à bandeira, trabalhar com gestão compartilhada e promover equilíbrio entre as partes dentro das nossas empresas e das nossas bandeiras. Vejam vocês que aqui temos concorrentes amigos. Nós, aqui nesse painel, dando exemplo, abraçados pela Associação Brasileira de Supermercados, que abraça todas as nossas associações estaduais do Brasil,
dando um exemplo pela Agas, que foi a minha grande escola, hoje eu estou também atuando no assunto supermercados, dando um exemplo de que a humanidade aumentada é uma filosofia de união, de equidade e de nos despirmos de vaidades. Esse é o grande desafio, na minha visão, no meu entendimento, para que a gente aplique todas as ferramentas aqui trazidas por todos nós. Então, eu penso que essas práticas precisam ser feitas. Encerrando, como exemplo, dentro da minha bandeira, onde eu atuo, nós somos supermercados, nós tivemos também, como todos os setores o do varejo aqui no Brasil, ao longo dos últimos anos, muitos reveses, muitos, mas nos consolidamos. Fomos fundados em 1961, passamos por várias políticas sociais e econômicas e estamos fortalecidos, expandindo a nossa bandeira a cada ano que passa, aumentando a nossa legião de funcionários. Por quê? Porque nós despertamos paixão, porque nós despertamos amor, porque nós conversamos e nós reconhecemos quando erramos e procuramos acertar tudo rapidamente. E eu acho que isso é o que nos leva para frente. Seguimos firme, todos juntos, trabalhando nesses eventos que nos fortalecem no conhecimento. E saibam que eu estou aqui hoje enriquecida com esse aprendizado conjunto com todos vocês. Muito obrigada também. Obrigada, Angelita. Alisson? A Liliane fez uma fala muito interessante sobre o quanto a responsabilidade da gestão de pessoas, ela não é exclusiva e única do setor, mas sim da liderança. Então, quando a gente fala de saúde emocional, é muito importante que a liderança esteja preparada para trabalhar e para falar sobre isso de uma forma muito natural. E quando a gente diz isso, é porque hoje, quando se chega um atestado na empresa, muitas vezes é direcionado ao RH. Porém, como política, é preciso definir o quê? Que a liderança direta dessa equipe entregue o atestado para esse líder. E para que ele faça uma conversa ativa de entender o que está acontecendo. Por quê? Porque, consequentemente, o CIDES, ainda mais se for algo emocional, vai afetar na relação de trabalho. E esse líder vai precisar ter maturidade, resiliência e competência para poder atuar diretamente na solução desse problema. E é claro, se ele não conseguir, sim, buscar uma ajuda direta do RH, mas que ele precisa estar muito atento a isso e ser um responsável, um corresponsável em relação à gestão da saúde também dos colaboradores. Não simplesmente está de atestado, né? E o RH, olha, a escala não fechou porque tive atestado, mas e esse acolhimento, né? E essa escuta? Então, isso é muito importante. A liderança à frente também da saúde do colaborador. Quando a gente fala disso, a gente diz também, aqui no Grupo POC, a gente colocou dentro da trilha de carreira um curso de inteligência emocional, onde todos os colaboradores passaram por esse conteúdo, por essa trilha, para entender um pouquinho mais. E com alguns jogos, com algumas dinâmicas, né, com algumas provas ali, e frases até, para trazer esse sentimento, poxa, como eu agiria frente a essa situação? Com vivências, né, de como eu posso tomar uma decisão frente a esse assunto. Então, tudo isso vai se conectando e fazendo com que as pessoas reflitam e tenham esse olhar diferente para os problemas que surgem. E, para finalizar, uma boa prática, nós implantamos recentemente aqui no grupo a rede social corporativa e vem dando muito sucesso, fazendo muito sucesso. O engajamento dos colaboradores, as trocas, as boas práticas, visualizar o que o colaborador de outra loja, do centro de distribuição, do administrativo, está fazendo, está vivenciando, isso tem gerado uma conexão muito bacana. E a plataforma, de uma forma muito intuitiva, ela notifica o colaborador para que ele diga para nós qual é o sentimento do dia. E se esse sentimento, se é bom ou ruim, ele está ligado a um fator interno ou um fator externo. E quando a gente começa a analisar o quanto as coisas acontecem, porque muitas vezes a gente pensa, o problema está na empresa, mas às vezes não, às vezes o problema está na casa dele. E quando a gente começa a notificar isso, a gente começa a perceber uma recorrência de sentimentos
positivos, mas também de sentimentos negativos, e a gente acaba focando, então, nesses sentimentos negativos, e o nosso setor de endomarketing faz uma escuta ativa, faz uma abordagem para esse colaborador que já vem apresentando por alguns dias esses sentimentos negativos, e ele é surpreendido com essa abordagem. Poxa, tem alguém me percebendo, tem alguém vendo, e agora? E aí ele se abre um pouquinho com o nosso setor de endomarketing, e o nosso endomarketing ele faz um direcionamento. É alguma situação com a liderança, é alguma situação pessoal, mas nós escutamos, porque em muitos casos as pessoas elas querem apenas serem ouvidas, nada mais do que isso. Então esse processo inicial de escuta, como a Ana também trouxe, né, Ana, alguns exemplos tão interessantes aí de vivências, a Liliane também, com programas que estão em vigência aí, mas é muitas vezes no simples que a gente consegue fazer coisas grandiosas. Então, as boas práticas, elas vão se perpetuando dentro da empresa e se torna isso muito natural e comum. Muito bacana, Alisson. Gostei desse exemplo que você deu aí, dessa plataforma. Vou querer fazer um benchmark com você, viu? Você topa? Quero entender aí Com certeza. Como que você fez, né? Muito bom, né? Muito bom a gente poder compartilhar, né? Muito. E só para fechar um ganchinho aí com relação à saúde emocional, né? O Alisson falou aí também. Hoje, a gente não pode mais falar, né? Você deixa os seus problemas em casa e na empresa. Não é verdade? Gente, ser humano é único. Se ele não estiver bem, né? Na saúde pessoal, na sua casa, sua família, ele não vai estar bem na empresa. Como E se ele também... vice-versa, né? É isso mesmo, Ana. Se ele não estiver bem na empresa, também não vai estar bem em casa, né, gente? E assim, o nosso tempo está quase acabando, né? Tanta coisa boa para a gente falar, mas eu acredito que a gente consegue aí falar mais um pouquinho de um tema também assim que tá quente, né? Nos dias de hoje, que é sobre a diversidade, a cultura da diversidade. Bom, na minha percepção, gente, eu até vejo que o varejo, né, já está bem inserido nessa questão da diversidade. Até quando a gente fala de etnia, por exemplo, é muito visível, né? Você chega nas lojas, você entra nos supermercados e você consegue ver que existe, né, essa diversidade. Também a gente tem os PCDs, aprendizes, né, que também é um público diverso que, além da cota, né, a gente não é só cota, claro, a gente tem as obrigações legais, mas o importante é o quê? A inserção. Né? Como nós estamos inserindo os PCDs, os aprendizes, desenvolvendo, capacitando, dando oportunidade de fazer carreiras, né? Mas também a gente tem um tema que o pessoal está debatendo bastante, né, entre os RHs, né, que é o público da LGBTQI+. Né? E também as gerações. Né? Olha quem está chegando, né, no mercado de trabalho, a geração Z, né, que já nasceu em meio da tecnologia. Muito diferente, pelo menos de mim, né? Que a gente fazia muito de forma analógica, eles já nascem né, segurando o celularzinho. Né? Então, assim, vamos fazer um debate, né, sobre esse assunto. Então, eu queria vou passar um pouquinho aqui a palavra para a Ana, né, para falar sobre essas melhores práticas, né, relacionado à cultura da diversidade. Legal. Eu acho que diversidade ela vai além de você olhar especificamente a raça, a etnia, a cor, o gênero. A diversidade, e lá no Grupo Zaragoza a gente trata muito isso, é a diversidade de pensamentos mesmo, é a forma como a gente compõe as estruturas de times. Então, às vezes, a gente tem uma liderança que tem um perfil mais agressivo e eles querem trazer o time todo com esse perfil agressivo. Se a gente vai compondo diferentes perfis, a gente usa muito o DISC para fazer esse tipo de avaliação de perfil comportamental. E a gente compõe um time diverso na forma de atuar. Isso também é riqueza, isso também é diversidade, porque a gente começa a se desafiar com olhares diferentes. Então, isso é uma coisa que eu entendo que faz muito sentido e agrega valor com o olhar da diversidade. Além disso, a gente implementou esse ano um programa realmente estruturado de jovens aprendizes. A gente já tinha esse programa, a gente já tinha os aprendizes nas nossas lojas, mas a gente tinha um índice de efetivação muito baixo. Então, o que acontecia? A gente passava um ano com essa pessoa dentro da nossa loja, formando, ensinando, e depois ela ia embora. E eu tenho um pipeline de contratação de cargos operacionais muito alto. Então, eu poderia fazer desse grupo a minha porta de entrada. Então, a gente estruturou um programa separando
capacitando os aprendizes da operação, os aprendizes do açougue, os aprendizes do CD, os aprendizes administrativos, onde a gente prepara esses tutores para efetivamente fazer a gestão de um jovem que está entrando no mercado de trabalho, que não conhece esse dia a dia corporativo. A gente faz um trabalho de desenvolvimento do próprio jovem, com conteúdos que são importantes para eles entenderem esse novo cenário. A gente faz um job rotation, onde eles passam por diferentes áreas para ganhar amplitude do nosso negócio. Enfim, e a gente realmente acompanha esse programa, esse processo até o final. Eu entendo que isso é um ganho, porque, de alguma forma, ele também endereça esse meu pipeline de contratação dessas vagas de entrada. E um outro é o nosso programa de PCDs também. O ano passado, a gente colocou uma grande iniciativa de atrair PCDs com algum tipo de questão intelectual. Então, 70% hoje dos nossos PCDs tem algum tipo de necessidade intelectual. Então, não é toda liderança que sabe lidar com alguém que tem síndrome de Down, que tem algum nível de autismo. Então, a gente também está fazendo, e isso é algo que é constante, uma preparação com a nossa liderança para conseguir lidar com este grupo, com os nossos colaboradores que estão inseridos nesse grupo, com as famílias desses profissionais que também nem sempre estão acostumadas a elas estarem no mercado de trabalho. Então, eu diria que é um trabalho com a comunidade. A Marília trouxe isso na fala dela. A gente precisa inserir a comunidade. E, quando a gente fala de diversidade, nada mais é do que a gente também trazer a comunidade com esse olhar e com esses diferentes perfis, para a gente também aprender com eles. Uma das coisas que a gente está implementando é essa questão da mentoria reversa, onde a gente traz essas pessoas para eles nos dizerem como que eles gostariam de ser tratados, o que é diferente, que a gente acha que é de um jeito e que eles trazem um olhar de que é diferente. Então, a gente está colocando isso em prática para que a gente aprenda com eles. Mais do que ensinar, a gente tem muito a aprender com essa população. A gente aprende muito, né, com eles. Nós que estamos sendo inseridos, né, no mundo novo. Pessoal online, Angelita, quer compartilhar um pouquinho? Quer complementar? Vou contar um caso que aconteceu em 2 momentos, indo ao encontro, adorei ouvir a Ana também, porque ela me fez lembrar de um caso que nós atendemos na época que eu estava lá na Agas, como coordenadora de capacitação, e isso agora a gente está botando a funcionar, estruturando isso com a Luciana e o Natan, que cuidam dessa área lá no Assuntos Supermercados, mas lá na Agas, na ocasião de uma convenção Expo Agas, nós convidamos crianças PCDs de uma entidade chamada Cerepal para cantarem, eles tinham um coral, um grupo musical, cantarem para os instrutores de capacitação da Agas. E isso foi no ano meados aí de 2013, foi um momento mágico, especial, maravilhoso. E o secretário de Acessibilidade de Porto Alegre, na época do prefeito Fortunati, nos ajudou muito também para aprender essa cultura reversa, como falou muito bem a Ana, de nós sabermos qual a voz de mando, qual a linguagem adequada para podermos conciliar as pessoas PCDs, enfim, o jovem aprendiz, para nós podermos trabalhar com eles numa linguagem apropriada, que funcione para o bem-estar deles e também para o nosso. E isso foi muito bom. Com relação ao jovem aprendiz no Assuntos Supermercados, nós temos o Natan, que está fazendo um trabalho de mapeamento, nós temos quase 200 jovens aprendizes na nossa empresa, atuantes nas mais diversas áreas e lojas, e nós estamos, então, promovendo agora, no mês de junho, uma bateria, um ciclo de palestras que vai ser contínuo, ao menos uma vez ou 2 por mês, mas mais possivelmente uma vez ao mês para eles todos, que vai ao encontro de palestras sobre gestão de carreira, sobre profissões, sobre ética, de maneira que a nossa Universidade Corporativa do Assum, a UCA, dê para eles um certificado de participação. Isso vai ter validade curricular, porque é da Universidade Corporativa, fica para eles isto. Isso nos ajuda a amadurecimento e preparo deles e promove a paixão, aquela que eu falo, né, do amor pela bandeira, para que eles tenham vontade de continuar conosco. É uma ação que estrutura a inclusão, a diversidade, a inclusão, e, ao mesmo tempo, também a retenção, né, para que sejamos atrativos para eles. Então, com relação aos haitianos,
aos colombianos, venezuelanos, pessoas de outros países que trabalham conosco, que têm um sotaque, um timbre de voz diferente. Nós também estamos trabalhando muito nos GPs, grupos de trabalho de PO, que a gente chama de psicologia organizacional. A Luciana, do DHO, junto com Manuela e Bruna e eu, estamos trabalhando para estruturar, a exemplo dos GTs, dos grupos de trabalho com os jovens aprendizes, com o ciclo de palestras, também para estes grupos, de maneira que todos entendam como é importante a gente acolher todos, né? O Assunto Supermercados é uma empresa de origem familiar, uma família de imigrantes espanhóis que se consolidou no Brasil e que hoje gera empregos para muitas pessoas, e isto é muito importante, essa inclusão também de questão de outros países, né, e culturas. Então, a gente está fazendo essas práticas, sim, e vem ao encontro muito do que a Ana dissertou muito bem aqui para nós todos. Parabéns, muito bom o trabalho aí dela e do Alisson, que eu gostei muito de ouvir. Legal, Angelita. Devido ao tempo, rapidamente, alguém gostaria de falar de alguma referência? Né? Vocês têm aí em mente alguma referência para compartilhar? Referência de que, Liliane? De que sentido de referência? Referência de pessoa? Empresa que de personalidade? Muito bem, né, com relação à diversidade, né? Gostaria de, se você me permitir, falar que no passado, né, há 10, 15 anos atrás, diversidade era uma estratégia, um diferencial competitivo de algumas organizações. Eu percebo que hoje a inclusão e a diversidade é responsabilidade individual e é responsabilidade coletiva e empresarial. Então, não há o que falarmos, né, de diversidade, mas sim de verdadeira inclusão. Então, eu acho que a nossa empresa, né, nesse sentido, é um exemplo. Em Mato Grosso do Sul, a nossa matriz é Campo Grande, nós temos lá uma estrutura que nos permite contratar apenados, né, pessoas que estão presos há muitos anos, estão na fase final, né, e de progressão de pena, e nós temos diversos profissionais trabalhando na nossa empresa, nas nossas lojas, nos nossos CDs, e nós tivemos recentemente a promoção de um deles para encarregado. O que significa isso, né, para esse indivíduo, para essa família, para esse gerente que propiciou que isso acontecesse? Por outro lado, nós também temos programas de refugiados, temos mais de 200 refugiados. Os nossos benchmarks é como se fosse assim, olha, iniciamos numa região, numa bandeira, testamos, pilotamos, cuidamos para que nós possamos transferir para outras bandeiras. Então, nós temos uma central de carrinhos em Campo Grande que foi construído pelo grupo, não é? No acesso contíguo à penitenciária, porque são presos que não podem sair, né? Então, nós fizemos um investimento e eles estão aprendendo uma profissão, eles estão cuidando, né, da manutenção dos carrinhos. E nós estamos transferindo agora para o Distrito Federal esse projeto. Então, eu acho que o benchmark também às vezes está dentro da tua própria empresa. E, para finalizar, comentar que, no mês de março, nós fizemos um programa, né, de valorização das mulheres, e nós fomos buscar cases, né, de profissionais LGBTQIA+, e encontramos diversos, inclusive depoimentos maravilhosos de pessoas com nome social, travestis, e que falam, né, do quão importante foi, no processo seletivo, alguém ser humano e empático e cuidar dessa pessoa. E depois, na inserção, no dia a dia de trabalho, essas pessoas estarem na empresa, eu acho que isso traz orgulho e também a constatação que depende individualmente de cada um de nós. Não tem empresa, né? Somos pessoas, né, que estamos gerindo. Legal, Marília, muito obrigada. Pessoal, nosso tempo se esgotou. Como passou rápido, né? Foi muito rico, né? Com certeza eu saio daqui muito melhor do que eu entrei. Agradeço aí a participação de todos vocês. Parabéns, Abras, pela organização, por essa oportunidade. Quero encerrar aqui com uma mensagem do Ram Charan. O seu maior multiplicador é ter a pessoa certa no lugar certo. Não é mais suficiente tentar se adaptar à mudança. Para fazer a diferença, é preciso ser o protagonista da mudança. Então, eu desejo que todos nós
sejamos esse protagonista das mudanças, né? Com atitude e pessoas certas no lugar certo, né? E eu quero convidar, então, aqui os painelistas, né, para fazer o encerramento. Vamos fazer o seguinte, digam apenas uma palavra, né, resumida, eu sei que é difícil, mas o sentimento que vocês estão saindo desse painel hoje. Pode começar com você, Ana? Eu diria que troca. É difícil falar uma palavra só, né? A gente tem vontade de falar muita coisa, mas troca, sem dúvida. Eu acho que a palavra, né, que traduz meu sentimento, né, é que depende de cada um de nós, né? E estarmos aqui hoje também foi uma escolha, porque o nosso painel ia acontecer de manhã, eu tive que adaptar a minha agenda para estar aqui hoje à tarde, não foi simples, deixei alguns compromissos e saio enriquecida. No início nós estávamos conversando, né? Causa uma certa apreensão falar para tantas pessoas, mas a gente, na verdade, compartilha, né, dos mesmos problemas. E ter insights aqui, hoje, adorei estar com a Angelita, com o Alisson, com a Ana. Você, Lili, que é tão especial, encantadora. Obrigada. Né? Muito obrigado por ter facilitado esse nosso painel. Obrigada, Marília. Angelita, Alisson. Palavra, eu falo humanidade aumentada, que é essa nossa aproximação de ver a humanidade na nossa área aplicada para a gestão do negócio, porque o verdadeiro diferencial das empresas triunfadoras é o ser humano. A minha palavra é humanidade. A minha palavra é crescimento. E crescimento por ver essa diversidade de cultura, de ideias, de empresas similares no negócio, mas com as suas particularidades, com as suas diferenças. E, mais uma vez, saímos daqui sem uma receita de bolo pronta, mas que, com certeza, a receita que cada um está fazendo no seu local está dando muito certo, e, com certeza, uma coisa ou outra a gente vai conseguir compartilhar e fazer evoluir e crescer. Muitas outras receitas serão criadas a partir dessa base que a gente conversou aqui hoje. Então, por isso, crescimento. E tchau, a tua pessoal. palavra, Liliane, qual é? Então, pessoal, chegamos aqui ao fim. Parabéns aos painelistas, aos participantes remotos. E a gente fecha essa comunidade de pessoas. Estou aqui na frente, Liliane. Não só com a receita de bolo, acho que vocês estão saindo daqui com uma confeitaria, né? Assim, uma panificadora, com muitas ideias. Boa tarde a todos e muito obrigada.